Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Estamos alegres em recebê-lo neste momento que nós reservamos para adorar com alegria ao nosso Deus. E é bom ter você aqui nesse canal, através do Facebook, e participarmos juntamente aqui com o tempo de adoração e louvor ao Senhor. E nós louvamos a Deus aí pela sua disposição em ter esse momento conosco. Então, mais uma vez eu digo que este é o momento da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Nós estamos ali situados em Benfica, na rua Henrique Dias, 610. Estamos impossibilitados ainda por conta da quarentena, mas cremos que em breve estaremos ali retornando às nossas atividades em nosso local de culto, em que Deus reservou ali para que juntos nós estejamos adorando ao Senhor. E quero convidá-lo para que você convide a sua família neste momento, para juntos adorarmos ao Senhor. Eu creio que será um tempo de bênção para a sua vida, mas para as nossas vidas também. Então, queremos dar a nossa saudação a você. E obrigado aí mais uma vez pela sua disposição em estar conosco. Então, enquanto a gente está começando aqui, convide a sua família, vá lá dentro, chama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, para juntos nós aqui adorarmos e celebrarmos ao Deus que é o Criador de todas as coisas, Senhor e Rei dos Reis. E Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então, vamos estar adorando ao Senhor nessa noite. E quero convidá-lo neste momento para que você abra a sua Bíblia. O Salmo 118 é o texto que nós iniciaremos nessa noite e que eu creio que você certamente o conhece, Salmo de número 118. E nós leremos esse texto de introdução propedêutica em que nós celebramos ao nosso Deus. O Salmo 118, ele diz o seguinte para nós: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Que coisa gostosa, né? O salmista diz para nós: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele convida aqui a casa de Arão, mas também Israel, mas todos aqueles que temem ao Senhor para celebrar e render graças a esse Deus nessa noite com alegria. E o salmista pede algo aqui que talvez nós precisamos também. Ele diz assim: Senhor, me dá folga. Diante de tantas adversidades, tribulações que tenho vivenciado, eu peço ao Senhor um tempo de tranquilidade, de folga. E talvez seja o que você precisa nessa noite também, clamar ao Senhor por um tempo de refrigério na sua alma, um tempo de folga. E nós podemos crer que esse Deus pode nos proporcionar essa paz, que excede todo entendimento. O salmista diz aqui: o Senhor é o meu refúgio. E cremos que nele nós temos a nossa segurança. E esse Deus que nós aqui estaremos adorando e servindo nessa noite, e eu quero convidá-lo com alegria para que você feche os seus olhos. Nós estaremos orando, colocando essa devocional diante da presença de Deus e na certeza de que Ele falará ao seu coração, abençoará a sua vida, mas também a sua família, independente de qualquer igreja que você pertença, se você é um presbiteriano ou não, se é um quadrangular batista, mas você crê no Senhor Jesus, ou talvez você ainda não teve essa experiência com Cristo, eu creio piamente que essa noite pode ser uma noite transformadora para a sua vida, mas também para a sua família. E nós estaremos colocando a nossa vida diante desse Deus nessa noite, orando
por nós, para que Deus seja misericordioso, que a sua graça, que é abundante, ela seja derramada sobre a nossa vida. E como nós aqui iniciamos a leitura desse texto, o Salmo 118, que você possa dizer: rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Então vamos orar, queridos, vamos fechar os nossos olhos e vamos colocar a nossa vida diante da presença de Deus essa noite, e certos de que Ele ouvirá o nosso clamor. Se você tem alguns pedidos de oração, de intercessão, enquanto nós aqui ministramos a sua vida, você pode colocar aqui nas descrições da nossa live, pedindo que Deus, que nós oremos pela sua família, pela sua saúde, talvez aí por algumas realidades que você tem necessidade, e certamente cremos que Deus agirá e certamente Ele o abençoará. Então, enquanto nós estamos fazendo essa live, você tem essa liberdade de escrever embaixo ali, e nós estaremos no final aqui desse culto pedindo e clamando ao Senhor para que Ele abençoe a sua vida. Mas antes vamos orar, colocar tudo aquilo que nós iremos fazer aqui diante da presença de Deus essa noite. Deus, obrigado porque nós podemos estar aqui diante do Senhor mais uma vez e podemos clamar o seu nome, Pai. Obrigado pela alegria que temos em Cristo Jesus de celebrar ao único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado porque o Senhor morreu numa cruz pelos nossos pecados um dia, entregou a sua vida de forma voluntária e nos amou até o fim. E nós oramos nessa noite, ó Pai, por essa devocional que nós estamos colocando diante da Tua presença. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, pecadores, miseráveis, mas o Senhor olha para nós através da obra de Cristo, que nos possibilita entrar com ousadia e intrepidez no Santo dos Santos. Abençoe esses irmãos que estão participando dessa live, famílias que estão reunidas neste momento, pessoas que estão carentes, ó Pai. Somente o Senhor conhece e pode prescrutar o nosso coração, somente o Senhor pode esquadrinhar a nossa alma e saber o que passa do mais íntimo da nossa vida. E nós clamamos para que nessa noite algo extraordinário aconteça em nossa vida, ó Pai. Não permita que nós continuemos como estamos, nesse tempo tão difícil que nós temos experimentado, que a cada dia mais nós sejamos dependentes do Senhor. Peço perdão mais uma vez pelos nossos pecados e carecemos da Tua graça sobre a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quero convidá-lo para celebrar o Senhor com alegria nessa noite, na certeza de que Deus receberá o nosso louvor, a nossa adoração. Canções que certamente você conhece, você sabe de cor, e juntos nós poderemos aqui estar louvando a esse Deus maravilhoso, né, que tem nos cercado de bênçãos de todos os lados. E uma canção, a primeira canção fala: Eu Te Busco. Eu te busco e procuro, ó Deus, no silêncio estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela o instante eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te
Aleluias. É a luz do mundo. Pai, obrigado por esse momento de adoração e louvor. Nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração através da tua santa palavra, que vai ser exposta mais uma vez e que seja falada com poder e autoridade. O Senhor use minha vida, Pai, nessa noite. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, vamos neste momento, mais uma vez, na palavra do Senhor. E quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10 é o texto que nós estaremos meditando aqui com vocês nessa noite. Marcos 10, de 46 a 52. Marcos 10, de 46 a 52. E foram para Jericó,
quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, e ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Que Deus fale ao nosso coração. Né? Queridos, nós estamos vivendo tempos de grandes oportunidades. Por conta da quarentena, esse momento que nós estamos vivendo, as igrejas impossibilitadas de realizar os seus cultos presenciais, os pastores tiveram que ir para a internet através do Instagram, Facebook, YouTube. E você imagina a quantidade de pessoas que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Talvez pessoas que nunca entraram numa igreja protestante, uma igreja evangélica, estão tendo a oportunidade neste momento de ouvir uma palavra transformadora, que pode, de fato, mudar a sua história e a sua existência, mas também a história da sua família. Tem uma frase que é muito interessante que diz que o mineiro ele não perde o trem, então ele não perde as oportunidades. E eu peço a você nessa noite que você não perca essa oportunidade que nós estamos dando através da pregação do Evangelho. A Bíblia, as Sagradas Escrituras entrando em sua casa, entrando na sua vida. E talvez a história de vocês neste momento seja um caos. Talvez você está a ponto de se separar. Talvez você está desesperado diante de uma enfermidade que bateu à sua porta. Talvez você está pensando a respeito da sua vida econômica, perdeu o trabalho. Talvez você formou na faculdade e não tem nenhuma perspectiva de trabalho para os dias seguintes. Existem tantas necessidades que todos nós almejamos e precisamos que elas sejam atendidas, mas existe uma pessoa que pode mudar a nossa história. Quando nós compreendemos que precisamos dele e não perdemos a grande oportunidade. E nós falamos de oportunidade, esse personagem que nós estamos aqui, que lemos, que chama-se Bartimeu, ele não perdeu uma grande oportunidade da sua vida. A nossa narrativa diz que Jesus entrava em Jericó e havia ali uma grande multidão que o seguia. A razão dessa multidão estar atrás de Jesus, porque Jesus estava indo para Jerusalém. E era obrigatório que todo judeu, a partir dos 25 anos, se estivesse ali diante de uma distância considerável de Jerusalém, e diante da festa da Páscoa, ele tinha a obrigatoriedade de estar em Jerusalém. E essa multidão está caminhando com Jesus, indo então, passando por Jericó, mas com o intuito de chegar então em Jerusalém. E se você não sabe, este aqui é um dos últimos momentos também da história e do ministério terreno de Jesus. Ele seria aqui a última vez que ele passa então por Jericó. Porque logo em seguida viria então o seu martírio, o seu auto-sacrifício, ele entregando a sua vida em favor de todos nós. E nessa multidão aqui havia pessoas que eram discípulos de Jesus de fato, havia pessoas que eram curiosas, havia pessoas também que eram totalmente descréditas, ou não acreditavam em Jesus. Como também na igreja, existem todo tipo de pessoas, pessoas que creem, pessoas que querem ir à igreja para ter talvez uma compreensão de quem é esse Jesus. E existem pessoas que são críticas também à pessoa de Jesus. E nesse texto aqui nós encontramos essa multidão que seguia Jesus na estrada de Jericó. E no meio do caminho, a nossa história diz que existia um personagem, um homem chamado Bartimeu, que a Bíblia diz apenas que ele era filho de Timeu. Talvez um nome comum da época, como talvez você pensar num Silva, num Santos, como Silva sou eu, né? Existem Santos também, ou Andrade, são nomes comuns em nosso contexto.
E esse nome, filho de Timeu ou Bartimeu, é um nome muito comum. A Bíblia não traz sobre a sua genealogia, se era alguém de família talvez abastada, mas nós cremos talvez que fosse alguém muito simples, porque estava à beira do caminho de Jericó e necessitava das esmolas para o seu sustento, diante da sua deficiência. A Bíblia diz que esse homem era cego. E você talvez vai encontrar em outros evangelhos, como também no Evangelho de Mateus, capítulo 20, que traz essa narrativa, a história de Bartimeu. E ali em Mateus você verá que o texto vai dizer que havia 2 cegos. E vai dizer que, como aqui no texto diz, que quando ele saía de Jericó, e Mateus vai registrar que ele estava entrando em Jericó. Essa aparente contradição, existe uma explicação, porque havia 2 Jericós. A Jericó antiga, lá em Josué capítulo 6, que ela foi destruída. E existia também a Jericó nova. Então, o ponto de referência de Mateus aqui, quando você olha lá em Mateus 20, é a saída, ou seja, a entrada da cidade nova. E aqui, quando nós olhamos para Marcos, a perspectiva que ele vê é a saída dessa cidade. Então, a ideia de 2 Jericós. E nesse sentido, queridos, Bartimeu estava sentado à beira do caminho e ele ouviu ali aquela grande multidão e certamente Jesus passando com aquela multidão e ele começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz que aquela multidão tentava calá-lo, dizendo: fique quieto, não incomode o mestre. Mas quanto mais a multidão tentava calá-lo, mais ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a narrativa que diante desse clamor, Jesus parou. E Jesus disse para aquele moribundo: tem bom ânimo. E naquele momento a multidão, alguns discípulos aproximam dele e diz: levanta porque o Senhor Jesus está te chamando. E tem bom ânimo, Jesus quer dizer para ele: está tudo bem agora. E tem bom ânimo aparece 7 vezes no Novo Testamento. E Jesus, naquele momento, aquele rapaz que não tinha perspectiva nenhuma de vida, que estava ali à beira do caminho, dependendo das pessoas, através das esmolas, ele sabe que aquela grande oportunidade, ela não poderia ser perdida. Embora a multidão tentando calá-lo, ele gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, então, parou, chamou o cego, dizendo: tem bom ânimo. E disse, as pessoas foram até ele, dizendo: levanta, porque ele te chama. E lançando de si a capa, diz que ele dá um salto e foi encontrar-se com Jesus. E Jesus, então, pergunta para esse indivíduo: o que queres que eu te faça? Não parece muito óbvio? A pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Um homem que está marginalizado pela sociedade por conta da sua condição. Um homem que era cego, e ele diz para Jesus que eu torne a ver. E a resposta de Jesus é: vai, porque a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Tempos de grandes oportunidades. Bartimeu não perdeu. Era a última vez que Jesus passava pela estrada de Jericó. Ele estava caminhando para o seu martírio. Era a festa da Páscoa. Ele estaria celebrando com seus discípulos, com os 12, ali instituindo a ceia. E posteriormente ali seria então o seu martírio. E ele não perdeu a oportunidade, clamando pelo nome do Senhor Jesus. O que nós podemos aprender com Bartimeu nessa noite? Que eu quero que você compreenda comigo. Alguns ensinamentos que nós não podemos deixar de aplicar em nossa vida. Você precisa compreender que somente Jesus pode mudar o nosso viver. A grande oportunidade que você precisa compreender nessa noite é que somente Jesus pode mudar a sua história. A sua história talvez seja parecida com a história de Bartimeu. Talvez você não esteja marginalizado pela sociedade. Talvez você não seja cego como Bartimeu era. Mas talvez você está vivendo uma profunda escuridão de alma, de espírito, e precisa dessa libertação que somente Jesus pode prover a você. Somente Ele pode abrir os seus olhos e fazer com que você enxergue a luz, e a luz é Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, como nós cantamos aqui anteriormente, a última canção
A luz do mundo é Cristo Jesus. Ele pode fazer com que toda a escuridão que nós estamos vivendo, ela possa ser dissipada. Então eu quero que você compreenda, não perca a grande oportunidade de entender que somente Jesus pode mudar o nosso viver. E por isso Davi, por isso esse texto, Bartimeu, ele grita, filhos de Davi, tenham compaixão de mim. É uma declaração messiânica. Ele está dizendo que esse Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Aquele que veio para cumprir a missão de Deus, que é executar, ou seja, cumprir a lei em nosso lugar, o nosso substituto legal. Somente Jesus, ele pode nos proporcionar a vida eterna, e não existe nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. E por isso, queridos, eu quero que você compreenda essa verdade. Esse texto, Bartimeu, é a minha história e a sua história. E precisamos, neste momento, compreender que nós não podemos perder a grande oportunidade de clamar pelo nome que está sobre todo o nome. O filho de Davi, né? Aquele homem que o Deus que esvaziou-se da sua glória e poder, se fez homem e habitou entre nós para cumprir algo que nenhum de nós seria capaz de fazer. Não perca a grande oportunidade de conhecer Jesus. Porque somente Ele pode produzir esperança onde não existe mais esperança. Se você olhar o texto aqui, queridos, quando Deus declara para ele, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Como nós falamos aqui, essa frase dita por Jesus, ela se repete durante 7 vezes no Novo Testamento. E o que ela representa para nós é que naquele momento, com a presença de Jesus, tudo seria mudado, transformado. Onde agora Jesus, ele produz a esperança. Aquele homem que não podia ver, talvez há muitos anos, se ele declara que eu torne a ver, talvez seja pelo fato de que um dia ele pôde vislumbrar e contemplar as coisas criadas através da sua visão. E talvez ele tenha perdido esse sentido. E agora, com Jesus diante dele, passando em Jericó e sendo a última vez, ele clama por esse nome. E Jesus atende, para dar atenção, o chama. Ele de um salto foi se encontrar com Jesus. E Jesus então renova a esperança no coração daquele homem chamado Bartimeu. E eu creio que nessa noite também, querido, Jesus pode renovar a sua esperança. Talvez você perdeu a perspectiva do futuro diante do quadro caótico que nós nos encontramos. Talvez você está olhando apenas com os olhos humanos a grande crise que nós estamos vivendo. Mas eu quero que você também compreenda que esse Deus, ele diz para você, como Jesus disse, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque o Salmo 46 nos declara: Deus é nosso refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Aquietai, Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre todos os povos. Aquietai-vos, acalma o seu coração, tem bom ânimo. Assim como Paulo foi encorajado quando ele estava em Jerusalém, depois de ali no seu ministério em Atos 11, naquele momento que ele acha que o seu ministério ela chegará ao fim, e ele clama ao Senhor, e naquele momento aparece um anjo, que é uma teofania, ali ao lado de Paulo, diz: Paulo, coragem, da mesma maneira que você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, importa que você vá até Roma, o seu ministério não chegou ao fim. Então nós somos encorajados pelo Senhor para continuar ânimo. Então não perca as grandes oportunidades que Deus manifesta sobre a sua vida. Primeiro, entender, queridos, que somente Ele pode nos proporcionar a vida eterna. Segundo, somente Ele pode produzir a esperança quando não existe mais esperança. E ali Bartimeu tem a esperança renovada em Cristo Jesus. Ele tem esperança trazida de volta para o seu coração. Aquele homem que viveu tantos anos na escuridão, agora está diante dele
luz do mundo. E não apenas a visão é restaurada, mas a sua vida também, porque Jesus declara para ele: vai, porque a tua fé te salva. Talvez o que você precisa nessa noite, conhecer Jesus de fato, sair dessa escuridão em que você se encontra, esse mundo caótico, nós estamos inseridos, a nossa esperança é somente Cristo. Mas também nós podemos entender, queridos, que quando nós não perdemos a oportunidade da nossa vida, e Jesus faz uma pergunta, nós gostaríamos de tê-la em algum momento, diante das nossas orações que nós colocamos dia e noite diante da presença do Senhor. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Imagina só, Deus diante das suas necessidades vigentes e ele perguntar, citar o seu nome e dizer: o que queres que eu te faça nessa noite? O que você precisa da minha presença? A resposta de Bartimeu foi simples, que eu torne a ver. Embora nós entendamos que Deus ele nos esquadrinha, ele nos sonda, ele nos conhece, ainda assim nós precisamos aquilo que o nosso coração almeja. E fazemos isso através da oração, da intercessão. A oração é um grande instrumento que Deus tem concedido à sua igreja para que a sua mão se mova em nosso favor. E naquele momento Bartimeu ele responde de forma clara, concisa, objetiva para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, que eu torne a ver. E nós precisamos clamar ao Senhor. Talvez ele precisa tirar essa venda que está nos seus olhos, essas escamas que impedem de você conhecer Jesus verdadeiramente e entender que a sua vida ela não terá sentido sem a presença de Jesus. Você precisa dele, como eu preciso. Todos nós precisamos da presença de Jesus em nossa vida. Assim como Bartimeu há 2000 anos atrás, ele não perdeu a grande oportunidade. Jesus estava passando por Jerusalém pela última vez, e ele passando por Jerusalém, ali com uma grande multidão, esse Bartimeu, ele grita bem alto: Filho de Davi. E a multidão tentando calá-lo, e ele gritava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E após aquele momento, Jesus para, dá atenção, manda chamá-lo. Ele, de um salto, foi ter com Jesus, deixou a sua capa. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer? Restauração no seu casamento? A cura de uma enfermidade? Que portas de trabalho e emprego sejam abertas para você? Que o seu filho, ele retorne à presença. Que Deus derrame chuva de bênção sobre a sua vida. Que ele cure as suas emoções, a sua espiritualidade. Que ele te liberte do vício, talvez, da pornografia, do cigarro, da bebida. Que ele restaure áreas da sua vida que estão sendo destruídas e cativas de Satanás. Nós cremos que este Jesus ele pode fazer isso. Quando nós externamos para ele. Quando nós choramos e nos quebrantamos diante da sua presença. 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar quer sarar a sua alma, quer sarar a sua família, o seu casamento, a sua vida, a sua mente. Nessa noite. E que ele fará algo extraordinário na sua vida, querido. Esse texto, Jesus ele muda a nossa história. Se você olhar o verso 46, Bartimeu é um mendigo. Ele é alguém moribundo, cego, marginalizado. E no verso 52, nós vemos o que Jesus faz na vida de uma pessoa quando nós entendemos que precisamos dele. Quando Jesus faz o nosso encontro e nós compreendemos que a nossa vida dá sentido com a presença dele na nossa história.
O verso 52 diz então que aquele homem que estava perdido, ele foi salvo porque Jesus declara: vai porque a tua fé te salvou. Aquele homem que não enxergava, agora enxerga, porque o texto diz, imediatamente tornou a ver. Aquele homem que estava sem direção, agora seguia Jesus a estrada afora. É isso que Jesus quer fazer na sua vida nessa noite. Fazer essa grande transformação no seu coração. Ele pode fazer aquilo que somente Ele pode realizar. Querido, creia nele, creia no Senhor Jesus. Nós estaremos colocando a nossa vida diante da presença do Senhor nessa noite, orando para que Ele faça um milagre, algo que nenhum de nós pode fazer ou experimentar. Este Jesus, Ele pode mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar a sua história. O que nós precisamos fazer é fazer como Bartimeu. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Apenas gritar, clamar e crer que esse Jesus atenderá ao nosso clamor, atenderá ao nosso oração. Jesus pode mudar a minha vida e a sua vida. Ele pode mudar o nosso ser. E eu quero orar por você nessa noite. Deus, obrigado por essa vida que está aqui, que pôde participar dessa live, que o Senhor derrame graças sobre ele. E assim como Bartimeu teve a sua vida transformada, que este irmão, essa irmã também tenha a sua vida transformada pela ação do Senhor. Que o Senhor faça um milagre, algo que somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas, transformando o nosso ser, transformando a nossa história. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando a nossa live nessa noite. Queremos agradecer a sua presença aqui conosco e na certeza de que Deus tem algo para a sua vida. Não desanime, a esperança está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém.